Bom dia, prezados alunos e alunas. Eu sou o professor Robson e o objetivo desse vídeo é realizar uma breve apresentação sobre o plano de ensino da disciplina de Segmentos Sociais, Participação e Controle Social, que vai ser ofertada aí durante o período especial de 2020, de maneira remota, emergencial, em virtude das obstruções que a pandemia da Covid-19 impõe sobre nós. Então, algumas coisas a mais para esclarecimento, né? Primeiro, mediante o quadro geral, a proposta inicial era que nós fizéssemos ISTs, né? Em virtude do fato de que as ISTs elas não prejudicariam, né, a maneira como as disciplinas obrigatórias foram pensadas dentro do currículo enquanto módulos. Todavia, as ISTs, pelo que nos foi orientado, junto ao FPR, não era seguro, né, para que nós comprovássemos as atividades. Então, enfim, tivemos que dar disciplinas obrigatórias, né. Inicialmente eu havia pensado essa disciplina que eu vou colocar aqui para vocês como uma IST, que ia tratar especificamente de necropolítica e biopolítica. Todavia, eu fiz alguns ajustes e aí eu entendi que dava para trabalhar essas temáticas dentro do que a disciplina Segmentos Sociais, Participação e Controle Social se propunha no primeiro semestre de 2020, tá bom? Esse é um dos primeiros pontos, né? Segundo, qual que é o objetivo desse vídeo, né? Esse vídeo ele tem dois objetivos principais. O primeiro é realizar uma apresentação sobre o plano de ensino. E nessa apresentação do plano de ensino, explicar para vocês como que se dará as atividades, como que se darão as metodologias e como que a gente vai organizar as nossas atividades até setembro, quando o período especial finda. E o segundo é apresentar para vocês o ambiente virtual da Microsoft Teams, onde as nossas aulas, né, vamos dizer assim, ocorrerão, né? Então a plataforma do Microsoft Teams vai ser a nossa sala de aula virtual para essa disciplina e é importante para mim que vocês se ambientem com ela, né? Então esses são os dois objetivos, apresentar o plano de ensino e apresentar a plataforma digital. E aí esse vídeo ele vai ficar extenso, né? Ele não vai ser um vídeo de 20 minutos, né? A ideia é a gente fazer uma longa apresentação para que fique tudo muito claro, para que vocês possam se sentir mais seguros e eu também nesse processo. Então eu vou pedir para vocês para assistirem esse vídeo, né, por inteiro, porque é bem importante, porque ele vai editar e vai organizar a maneira como a gente vai estar encaminhando as nossas ações, tá bom? Vamos começar então pelo básico. Deixa eu tirar os óculos que eles estão bem sujos. Eu estou preparando esse vídeo desde ontem e hoje eu fiz uma tentativa de gravação e eu cometi um erro aqui no software. E aí eu perdi 27 minutos assim, de gravação. Então, enfim, eu estou um pouco frustrado, mas acho que agora vai. Pois bem, o nosso módulo então é Segmentos Sociais, Participação e Controle Social, né? Código da disciplina, aqui o meu nome, professor Robson de Oliveira, e-mail robson.d.oliveira@ufpr.br e meu telefone pessoal. Só mandem mensagem em caso de extrema necessidade, tá? E a gente pode avaliar mais pra frente se a gente cria um grupo da disciplina, tá bom? No WhatsApp. Natureza obrigatória, carga horária, 8 horas semanais, dividida entre atividades assíncronas e síncronas, conforme o cronograma. Esse é o primeiro ponto que a gente vai ter que explicar. Vai ter que entrar em minúcias, né? O que é uma atividade síncrona e o que é uma atividade assíncrona? Uma atividade assíncrona é o seguinte: vamos supor que vocês querem aprender a fazer uma macarronada, né? E a Paola, no canal dela, ela tem um vídeo de macarronada. Então o que vocês fazem? Vocês acessam o vídeo, assistem a essa espécie de tutorial e a Paola vai explicando como que se prepara uma macarronada. Vocês chegam ao fim do vídeo instrumentalizados para cozinhar essa macarronada, né? Provavelmente não vai ficar tão boa quanto a da Paola, né? Mas quem pode cozinhar tão bem quanto a Paola? O que isso significa? Significa que vocês acessam um material assíncrono. O que é assíncrono? É aquilo que é disponibilizado em rede de forma a que vocês possam acessar em qualquer momento. Não exige um acompanhamento ao vivo. Não exige um acompanhamento no momento em que é produzido. Então, essa disciplina ela vai ter momentos assíncronos. Por exemplo, esse vídeo, ele é assíncrono. Eu estou gravando ele no domingo, mas eu vou disponibilizar ele para vocês na quarta-feira, que é o dia previsto no cronograma. E a ideia é que vocês assistam ele até sábado,
que é uma data limite para que vocês façam uma atividade. Então, quando a gente falar no cronograma ou nos nossos encontros que isso vai ser uma atividade assíncrona ou que isso vai ser um encontro assíncrono, significa que vocês não precisam estar ao vivo acompanhando. E uma atividade síncrona é aquela que a gente marca ao vivo. Por exemplo, o CA chama um debate sobre questão racial e o acesso ao ensino superior. E marca com uma pesquisadora da área, né? Então o CA divulga o evento, né? E fala, olha, vai acontecer na quarta-feira às 19 horas. Então as pessoas que tiverem interesse no tema vão na quarta-feira às 19 horas logar no endereço que o CA vai disponibilizar e vão acompanhar ao vivo, ou seja, vão acompanhar de forma síncrona. Essa é uma distinção importante porque toda vez que a gente fala em encontro, em aula, ou a gente vai estar falando de algo assíncrono, que não vai precisar do acompanhamento ao vivo, ou a gente vai falar de algo síncrono, que exige que vocês estejam, ou que é indicado que vocês estejam ao vivo. Todavia, pela resolução 59 do CEP, eu não posso, enquanto professor, exigir a presença de vocês. Isso é bem importante que vocês tenham claro. O que significa isso? Que nenhuma das atividades que eu vou propor nessa disciplina, no período especial, ela vai exigir a presença de vocês ao vivo. E aí a gente tem uma questão central, que aí vai ficar mais claro ao longo da apresentação da emenda, tá, né? Do plano de ensino, aliás. Como que a gente controla a presença? Porque mesmo que seja atividade remota emergencial, vocês precisam ter uma presença mínima para passarem, né? Na modalidade do ensino remoto emergencial, a presença ela é computada por via de atividades, né? O que são essas atividades então? Toda aula, todo encontro, vai ser previsto algum tipo de atividade que vocês vão entregar e essa atividade ela vai computar como presença para vocês, né? E essa atividade ela pressupõe que vocês acompanharam a aula online ou a aula gravada e que também leram o texto. Então, ao invés de vocês serem obrigados a estarem presencialmente ao vivo, como seriam numa aula presencial, o que vocês vão ter que fazer é assistir e se organizarem para devolver as atividades a tempo. Mas há momentos em que a gente precisa se encontrar. Embora eu não possa exigir, é recomendado que haja interação entre nós, tá bom? Isso é importante vocês terem claro, não só para a minha disciplina, mas para todas as outras. Ementa, unidade didática. Abordagens e perspectivas teóricas acerca dos diferentes segmentos sociais. As expressões da questão social e as políticas afirmativas e de proteção social voltadas aos diferentes segmentos sociais. Relação sociedade civil e Estado. Processos de organização sociopolítica e mecanismos de controle social. Movimentos sociais, conselhos de direitos. Olhem só. Essa é a ementa da disciplina obrigatória. Isso a gente nunca pode mudar. Mas a resolução 59 do CEP, ela deu autonomia dos professores para abordar as disciplinas de outras formas, utilizando outros materiais bibliográficos. A única coisa que a gente não pode mudar é a ementa, ou seja, esse conteúdo aqui, e a carga horária. Então a nossa disciplina ela era prevista com 60 horas, então eu tenho que dar 60 horas no período especial. O resto eu posso alterar. Então o que acontece? Desde que a pandemia teve início, eu me debrucei em diferentes frentes, né, no âmbito da universidade, e eu estudei e li muito sobre a própria pandemia, né? Qual que é o meu entendimento? A gente está vivendo um momento em que a gente não vai mais ter como discutir cotidiano ou prática profissional ignorando esse acontecimento. E eu sei que isso vai impactar profundamente na inserção de vocês no mercado de trabalho, né? Ou seja, vocês vão entrar para atuar em uma profissão que vai ser radicalmente alterada em virtude da pandemia. Então, a minha preocupação era estudar a pandemia e pensar ela o tempo todo em relação ao serviço social. Então, quando no primeiro momento a gente viu que ia ter que ofertar atividades remotas e eu elaborei uma ISHE, a ISHE ela tinha uma proposta que ia nessa direção, discutir a pandemia por via de algumas categorias analíticas. Tive que oferecer uma disciplina obrigatória. Então, o que eu fiz? Eu adaptei a disciplina de segmentos sociais, participação e controle social para discutir esses elementos, mas pensando o tempo todo a pandemia. Tá? Então, essa é uma disciplina que sucintamente sobre esse momento que estamos vivendo. Tá? E aí, como que isso vai aparecer na disciplina?
que daí entra a proposta para período especial, conforme a resolução 59 do CEP, né? Biopolítica e necropolítica, origem dos conceitos. Então, o primeiro ponto que a gente vai estudar é o que é biopolítica e o que é necropolítica, né? Necropolítica tem sido muito discutida, tem sido apresentada como a política da morte, mas isso não pode ser dito ou estudado de qualquer forma, né? A gente precisa entender de onde que vem esse conceito, e esse conceito ele vem justamente então da biopolítica. Então a gente vai então entrar ou iniciar a discussão da disciplina por via desses dois conceitos. Depois a gente discutiria então fascismo e eugenia como chaves analíticas para a compreensão da racionalidade e ação governamental mediante a pandemia de Covid-19. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a biopolítica e necropolítica e depois de estudadas a gente vai avançar para pensar a relação dessas com o fascismo e a eugenia. E a maneira como o nosso governo federal ele tem fornecido respostas e demonstrado um tipo de racionalidade que apontam para orientações fascistas e eugênicas, ou não. Né? A ideia seria limpar esse terreno, entender o que é eugenia, o que é fascismo, para a gente não chamar tudo de fascismo e não chamar tudo de eugenia, ser um pouco mais criterioso. Né? Então esse seria o segundo ponto que a gente abordaria. Depois a gente vai discutir então o racismo de Estado expresso durante a pandemia da Covid-19. Né? Racismo de Estado aqui ele não é a categoria racismo como a gente costuma discutir ou pensar. É um racismo muito mais voltado para a produção de discursos e de práticas, né? Ou seja, o que a ciência fala, né? E que a gente identifica como racista, o que o governo tem exercido, que se constitui enquanto uma forma racista de resposta do Estado, e ao mesmo tempo também a maneira como esses pontos se aproximam tanto ao fascismo quanto à eugenia. Né? Então a gente vai discutir racismo de Estado a partir do racismo, da eugenia e do fascismo e mediante o que a gente já tinha visto antes sobre necropolítica e biopolítica. Ou seja, a gente vai ter aí uma gradação de temas, eles vão se interligando. E a gente conclui então, que na verdade não é a conclusão, né? Esse aqui é um elemento que atravessa toda a disciplina, né? Qual que é? Desafios ao serviço social para atuação junto aos segmentos sociais, participação e controle social. Então a preocupação do serviço social ela vai atravessar a disciplina toda, né? Vai aparecer o tempo todo. A questão é que ela vai aparecer parametrizada por essas temáticas, né? Fascismo, eugenia, necropolítica, biopolítica e racismo de Estado, certo? Aí nós temos o programa da disciplina. Então, o programa, né? Itens de cada unidade, são 3. Primeiro, biopolítica e necropolítica. Indicações de Michel Foucault e Attila Mbembe sobre o tema. Gente, eu ainda não vi no Google como se pronuncia o nome desse autor aqui, o Attila Mbembe, tá? Então eu provavelmente estou falando o nome dele errado. Peço desculpas para vocês, mas assim que eu aprender como se pronuncia, eu passo a fazer de maneira correta. O segundo, a pandemia e as respostas providenciadas pelo governo, eugenia e fascismo como chaves analíticas ao racismo de Estado. Então a gente vai casar esses elementos aqui, né? Pensando as ações do governo. E o serviço social mediante a crise pandêmica. Quais desafios estão postos à profissão na compreensão e atuação junto a segmentos sociais, participação e controle social? Pois bem, aí a gente entra agora então no objetivo geral da disciplina. Fomentar no estudante a compreensão sobre temáticas pertinentes à pandemia de Covid-19 por meio da análise de intelectuais como Michel Foucault e Attila Mbembe, no que se refere ao racismo de Estado, biopolítica, necropolítica e os desafios ao serviço social nessa cartografia do presente, na compreensão e atuação junto a segmentos sociais, participação e controle social. Esse é o nosso objetivo geral. Então, o objetivo geral ele casa tudo que a gente viu ali no início, né, do plano de ensino. E aí esse objetivo geral ele se desdobra em objetivos específicos, né? Por isso que é um objetivo geral, ele abarca tudo, e específicos, que é a forma como a gente vai dividindo, vai separando eles, né? Para formar esse todo, né? Então, enquanto objetivos específicos, aprofundar temáticas pertinentes ao serviço social em relação aos temas biopolítica, necropolítica e racismo de Estado. Então a gente vai pensar o serviço social a partir dessas temáticas, compor uma cartografia sobre a profissão e as respostas providenciadas acerca da pandemia da Covid-19. Então, o que é uma cartografia? Cartografia é a ciência que estuda os mapas, né? Que pensa os mapas, que propõe um desenho de mapa. Né? E quando eu digo que a gente vai compor uma cartografia, é o seguinte:
Se a gente quer pensar essa profissão na relação dela com a Covid-19, ou como ela tem providenciado respostas, a gente tem que entender em qual terreno que a gente está colocado, né? Então esse é o terreno onde o serviço social se movimenta, e esse é o lugar onde a Covid-19 está exigindo respostas dessa profissão. Então a gente vai pensar isso, a maneira como o serviço social enquanto profissão providencia respostas a essa pandemia, e isso é compor uma espécie de cartografia, né, que vai nos permitir entender como que está desenhado esse terreno. Depois, analisar a racionalidade e ações assumidas pelo governo federal nas respostas providenciadas pela Covid-19. Aí entra, né, a questão que eu tinha falado para vocês. Né? Vamos entender o que esse governo está fazendo, vamos refletir sobre o que esse governo está entendendo. Né? E de que forma a gente pode dizer que algumas ações elas são eugênicas, que algumas racionalidades ou práticas são fascistas e quando não são. Né? E, por fim, problematizar a compreensão acerca dos segmentos sociais, participação e controle social em tempos de pandemia. A gente vai discutir, basicamente, aí democracia. Quais são os efeitos para a democracia desse quadro de pandemia junto a esses segmentos sociais, à participação e ao controle social. Então, esse é o objetivo geral e esses são os objetivos específicos da disciplina. Depois a gente entra na temática das mídias e recursos tecnológicos, né, procedimentos didáticos. Esse é um trecho bem importante, que eu preciso que vocês tenham claro. Tá? Então, o sistema de comunicação remota a ser utilizado para interação entre docente e discente será o Microsoft Teams. Essa plataforma oferta recursos semelhantes a uma sala de aula presencial. Então, assim, a gente não vai pensar no período especial, né, fazendo envio de e-mail. Eu vou mandar um PDF para vocês, aí depois vocês vão assistir um vídeo no YouTube, e aí eu quero que depois vocês façam uma resenha. Não, isso não é aula no período emergencial remoto, isso não é aula. Tá? Não como é exigido. Né? Eu preciso de uma plataforma digital que me forneça ferramentas e meios para pensar uma sala de aula virtual. E dentre as ferramentas que nós temos disponíveis, e são muitas, nós temos, por exemplo, o Google Classroom, nós temos o Zoom, mas dentre elas, o Microsoft Teams é a única que eu tenho acesso por meio da minha instituição. Né? O que acontece? A UFPR, ela paga um pacote do Office para que eu use, né, o e-mail institucional, porque o meu e-mail da UFPR ele está vinculado ao Office da Microsoft. Né? E um dos pacotes que é previsto nesse conjunto é o Microsoft Teams. Então, eu, quando opto pelo Microsoft Teams, é reconhecer que há um investimento público em torno dessa plataforma e que eu preciso utilizar ela, em virtude disso. Né? Por isso que eu opto pelo Teams. E aí vocês vão conhecer depois as ferramentas e opções do Teams quando a gente entrar propriamente na questão da ferramenta, tá bom? Pois bem, como é que a gente vai organizar então? Vai ter a apresentação dos conteúdos via atividades sincrônicas e assíncronas, né? Então, vão haver atividades, momentos que a gente vai fazer ao vivo e outros que vão ser gravados e posteriormente disponibilizados para vocês, tá bom? Disponibilização de links no YouTube com vídeos produzidos pelo professor sobre a temática. Eu poderia usar o Moodle, mas o Moodle ele não tem muito espaço, né? E também eu não posso botar no Microsoft Teams. Então eu tenho o meu canal no YouTube e aí o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar as aulas lá. Tá? Então vocês vão ter acesso ao link pelo Teams e o Teams vai remeter vocês para o YouTube e vocês vão assistir as aulas que eu gravo. Tá bom? As atividades assíncronas contarão com a exposição por parte do professor do conteúdo do texto disponibilizado para a leitura. Então a gente tem um texto base, a gente vai ter uma aula ministrada por mim de forma assíncrona, ou seja, eu vou gravar um vídeo sobre o tema. Esse vídeo provavelmente ele vai ser por via de PowerPoint com narração. Então eu vou ter lá a tela do PowerPoint e vou estar narrando para vocês os slides, explicando o que é cada coisa. E depois disso eu gravo em formato de vídeo e disponibilizo no YouTube. Então vocês vão ter os textos para ler, vocês vão ter os vídeos para assistir. E depois a gente vai fazer um encontro para condensar, para organizar essas coisas todas, tá? Hoje é encontros síncronos.
ou síncronos, acho que é síncronos aqui, enfim, que serão gravados na plataforma Teams e disponibilizados para os que não puderam acompanhar ao vivo, servirão para o fomento ao debate, esclarecimento de dúvidas e aprofundamento dos temas. Então pense o seguinte, o texto, a disponibilização do vídeo e depois um encontro ao vivo, onde eu vou estar discutindo com vocês o tema, vocês vão estar trazendo dúvidas, a gente vai estar aprofundando as questões, né? E esse vídeo, mesmo síncrono ao vivo, ele tem que ser gravado, para que aqueles que não puderem participar ou acompanhar ao vivo, eles possam assistir depois, tá? E por fim, as atividades avaliativas ocorrerão por meio do Microsoft Teams, que computarão a presença do estudante. Isso aqui é um ponto importante, que eu acho que eu já mencionei, mas não custa nada voltar. Eu acho que eu já mencionei porque é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, entendeu? Hoje. Nada dessa vez vai. Então, por exemplo, eu preciso da presença de vocês, mas eu não posso exigir que vocês estejam ao vivo. Então, para cada atividade, vai ter que ter para cada encontro, aliás, seja assíncrono ou seja síncrono, vai ter que ter uma atividade para contar como presença. Sem atividade eu não tenho como computar a presença de vocês, mesmo que vocês estejam ao vivo. Porque eu não posso também deixar que um aluno ao vivo conte como presença, enquanto um que não pode acompanhar seja penalizado. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Tá? Então é assim. Texto, vídeo com PowerPoint narrado explicando o texto para vocês e o tema. Encontro ao vivo, onde a gente tira as dúvidas, faz atividade, né? E, por fim, avaliação, que vai contar com presença. Beleza? Vamos lá, então. Dentre outros canais de comunicação, ressalta-se ainda uso de correio eletrônico, grupo de WhatsApp e criação de um grupo no Facebook com disponibilização de conteúdo complementar e divulgações acerca do módulo. Forma de avaliação. Considerando a modalidade remota, a disciplina será dividida em 3 módulos, cada um com atividades avaliativas que demandará o acompanhamento das atividades ministradas para sua elaboração. Será realizada também uma atividade de recuperação para os que não atingiram a nota mínima para aprovação. Mas vocês vão conseguir, né? Não vai ter recuperação. Vai todo mundo fazer tudo direitinho, né? Materiais didáticos para as atividades de ensino. Então, como é que isso aqui está dividido? Ó. Não é mais este, gente, é módulo. Deixa o professor corrigir aqui ao vivo. Ó. Então a gente vai ter alguns textos que vão ser obrigatórios, né? Então a gente começa com o Silva de Almeida, né? Então Silva de Almeida, racismo estrutural. São as 252 páginas? Não, a gente vai separar um capítulo ou 2 no máximo, né? Mas o importante é vocês lerem, vai estar em PDF disponibilizado no Microsoft Teams. Aí, além do Almeida, nós temos o Humberto Eco, com esse texto extraordinário chamado Fascismo Eterno, em que ele lista as 13 características que um governo precisa ter para ser considerado fascista. Depois do Humberto Eco, a gente entra então com o Michel Foucault, né? Michel Foucault, A Vontade de Saber, esse livro aqui dele é o primeiro momento em que ele apresenta o conceito de biopolítica. Então a gente vai pegar o capítulo em que ele apresenta esse conceito, tá? Depois do Michel Foucault, então, a gente vai para o Mbembe Atili, que vai falar sobre necropolítica. Por quê? Porque esse autor africano, ele só desenvolveu o conceito de necropolítica porque ele se apoiou no termo de biopolítica. Vejam bem, biopolítica é basicamente a forma como a política se apropria da vida, a maneira como a política tenta organizar a vida. A necropolítica, necro vem de morte, né? Então é morte. É a maneira como a política fomenta a morte na sua população, ou nas populações externas ao Estado soberano. Então esse autor aqui, ele aprofunda de outra maneira a temática da biopolítica. Então, para ele ser entendido, a gente tem que discutir biopolítica. Então depois a gente vai para esse autor. E por fim a gente vai ver a minha tese. Não ela inteira, obviamente, mas é porque é o seguinte. Eu escrevi sobre eugenia em 2019, né? Eu defendi minha tese e esse foi o tema dela. E agora o Serviço Social está discutindo eugenia, mais do que discutia ano passado por causa da pandemia. Então, como eu acho que minha tese está razoável, eu vou pegar um capítulo dela em que eu falo sobre eugenia, ou seja, eu explico o que é eugenia, e a forma como o serviço social é influenciado pela eugenia quando ele surge enquanto profissão. Então, esses são os materiais obrigatórios. Todos eles vão estar em PDF no Microsoft Teams, tá? Aí no cronograma a gente vai ver como ou em que ordem eles vão ser lidos, né? Então vamos aqui.
Os demais materiais, apresentação em PowerPoint com narração do professor, vídeos, documentários, notícias e informes de órgãos oficiais serão disponibilizados no transcorrer das aulas por meio da plataforma Teams, WhatsApp, YouTube, Facebook e correio eletrônico, tá bom? Vamos então agora ver o cronograma. Isso aqui é bem importante, que vai esclarecer também a maneira como a gente vai organizar as atividades. Então, no dia 15 de julho nós temos nossa primeira atividade. E o que essa atividade vai ser? Sempre olhem no cronograma aqui, a primeira coisa escrita, atividade assíncrona. Ah, se é assíncrona, não é ao vivo. Vocês não têm que estar no dia 15 de julho às 19 horas na frente do computador. Não, não precisa. Esse vídeo vai ser disponibilizado, né, e vocês vão acessar ele. Então, como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser a atividade? Ambientação na plataforma Teams, divulgação aos alunos de tutoriais e orientações diversas sobre o acesso e atividades remotas. É isso que a gente já está fazendo, a gente só não está indo ainda para a plataforma Teams, mas depois a gente vai para lá, tá? Mas a gente vai estar fazendo isso e essa é a função desse vídeo. E depois a apresentação em vídeo do plano de ensino, é o que eu estou fazendo agora, e panorama geral sobre a disciplina, é o que eu estou fazendo agora. E disponibilização dos textos em PDF. Né? Quais são os textos que eu vou disponibilizar em PDF na plataforma? O capítulo do Foucault, da história da sexualidade, que ele vai tratar a biopolítica, e um capítulo do Attila Mbembe sobre necropolítica. Tá? Então esses dois materiais em PDF vão ser disponibilizados junto com o plano de ensino, junto com esse vídeo no dia 15 de julho. Tá bom? A presença dos discentes será computada por meio da apresentação desses no canal de ambientação. Outra coisa, todo dia, todo cronograma, né? Aqui é o dia, né? Aqui está organizado sempre assim. Então, a atividade é síncrona. Então, a gente sabe que não é ao vivo, está em negrito. Então, descreve o que é, fala qual que é o texto e depois eu falo da maneira como a presença de vocês é computada. Então, nesse caso, vocês vão fazer uma apresentação de vocês, tá? E essa apresentação a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas sucintamente é falar sobre 4 coisas. Primeiro, o nome de vocês completo. Segundo, qual fase vocês estão na UFPR. Terceiro, quais disciplinas vocês estão fazendo no período especial. E por fim, qual o impacto no cotidiano de vocês que a pandemia causou. Então é pensar como que vocês organizavam a vida de vocês e como que a pandemia mudou isso, tá? Depois a gente vai falar da avaliação, mas sucintamente é isso. 15 de julho. No dia 18 de julho, a gente tem a data limite. O que acontece, né? Conforme a resolução 59/2020, artigo 23, vocês têm 3 dias para se apresentarem para mim, para estarem na plataforma online. Se vocês não entram na plataforma online, a matrícula de vocês não é computada. Então, não há como vocês não se apresentarem nesses primeiros 3 dias. Então, a disciplina começa no dia 15 de julho, que é quando eu vou disponibilizar o material, né? E no dia 18 de julho nós temos então a data limite, que é até meia-noite. Quem não se apresentou, quem não mandou a atividade até dia 18 de julho, não tem a matrícula validada, ok? Então, essa é a primeira semana, dia 15 e dia 18, a data limite para a apresentação da atividade. No dia 22 de julho, que é na quarta seguinte, primeira atividade, que é a apresentação, e segunda atividade. Nós temos outra atividade assíncrona, né? O que vai ser essa atividade? Disponibilização de vídeo com a exposição do professor sobre o tema da biopolítica e necropolítica por meio da análise de Michel Foucault e Attila Mbembe. O vídeo será postado em canal do YouTube e consistirá em uma apresentação de PowerPoint com a narração do professor, intercalando com explicações acerca da temática e sua relação com a pandemia da Covid-19. A presença dos discentes será computada por meio da seguinte atividade: elaboração de 2 questões, uma sobre a biopolítica e outra sobre a necropolítica em sua relação com a pandemia de Covid-19. E no dia 25 de julho, que é o sábado seguinte, data limite para envio das 2 questões sobre a biopolítica e a necropolítica em sua relação com a pandemia da Covid-19. Então vocês têm isso, vocês têm a disponibilização do texto para leitura, vocês têm a minha apresentação no vídeo, né, gravado, e depois a gente tem um encontro, né, que é o encontro síncrono, que ocorre no dia 29 de julho. Esse é o encontro que vai ser ao vivo. Como é que ele está pensado?
O encontro ocorrerá de maneira síncrona por meio da plataforma Teams, na equipe do canal Módulo 1. O encontro terá como objetivo responder às questões apresentadas pelos discentes e fomentar o debate acerca do conteúdo apresentado, dirimindo demais dúvidas. O encontro será gravado e disponibilizado para acesso dos estudantes que não possam acompanhar de forma síncrona, hospedado na plataforma Teams, no vídeo no caso. Daí assim, como é que isso vai ser feito então? Por que vocês têm que fazer duas questões? Vocês têm que fazer duas questões, né, como atividade aqui para contar a presença, porque a partir dessas duas questões, uma sobre biopolítica e outra sobre necropolítica, é que eu vou desenvolver a exposição do nosso encontro ao vivo. Então eu não estou pedindo na atividade para que vocês desenvolvam uma dissertação ou uma reflexão sobre a pandemia e a necropolítica, a biopolítica, não. Eu estou pedindo para vocês elaborarem perguntas, para que eu possa responder e assim a gente conversar sobre. Mas não pode ser qualquer pergunta, por exemplo, não pode ser o que é necropolítica, o que é biopolítica, não. É fazer uma pergunta que demonstre que vocês leram o material, que vocês assistiram o vídeo expositivo que eu fiz e que vocês e que isso fomentou, suscitou em vocês algum tipo de dúvida, tá bom? E aí nesse encontro sincrônico a gente faria isso. E aí para encerrar o módulo, né, que é encerrado no dia 1º de agosto, vocês vão postar uma avaliação desse primeiro módulo. Por quê? Porque esse primeiro módulo é um módulo teste, para a gente ver como é que ele está organizado, né? O que a gente pode melhorar, o que precisa ser mudado, né? Porque, por exemplo, se houver algum problema, ou se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente pode reavaliar a organização. Mas a gente precisa daí para isso fazer essa avaliação no fim do primeiro módulo. Então essa é a avaliação de vocês. A avaliação de vocês é realizar uma avaliação do módulo, tá? Os outros módulos, eles vão seguir a mesma logística. E eu não vou passar de um por um. Por quê? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mais sucintamente, como é que está organizado os 3 módulos? Primeiro, texto em PDF para vocês lerem. Depois, no encontro seguinte, um vídeo explicando para vocês do que consiste isso. Esse vídeo normalmente vai ser narrado por mim numa apresentação em PowerPoint. E depois um encontro ao vivo para tirar dúvidas, né? E esse encontro ao vivo é gravado. E aí todo encontro tem uma atividade. E aí vocês precisam sempre estar atentos a isso no módulo, tá? Para vocês não se perderem. Aí vocês podem ver aqui como é que está organizado. Essas atividades, gente, não se apavorem, é tranquilo. O importante é vocês lerem, é vocês acompanharem os vídeos, é vocês estarem realmente engajados, tá? E aí depois disso, né? Esse aqui é o plano de ensino. A gente vai então para a plataforma. Eu vou dar uma pausa para pegar um pouquinho de ar e a gente já retoma. Então, pessoal, dei uma pausada aqui, tomei um pouco de água, estou tentando arrumar a cadeira. Então vamos para a Microsoft Teams agora, né? Para a plataforma. Essa é uma plataforma, gente, que não é como o Zoom. O que significa dizer isso, então? É uma plataforma que ela é uma sala de aula virtual, então não é só clicar e entrar numa sala com um vídeo que vai acontecer e deu. Não, lá a gente faz os encontros, posta as atividades, coloca material de leitura, então tudo ocorre lá. Não vai ser simplesmente enviado por e-mail. Vocês precisam, então, baixar a plataforma Teams no computador de vocês e utilizar ela pelo e-mail institucional. O e-mail da UFPR é o e-mail que eu estou usando. Vocês precisam acessar o e-mail da UFPR. Eu nunca acesso o e-mail da UFPR. Você tem que acessar, porque pelo e-mail da UFPR você tem acesso a benefícios e opções que você não tem por outro e-mail. Porque o e-mail da UFPR de vocês, o @UFPR, é o que dá acesso a certos benefícios que tem lá. Tá bom? Então, assim, eu cadastrei vocês pelo e-mail da UFPR e é pelo e-mail da UFPR que vocês precisam entrar nessa plataforma, tá bom? Então, vamos agora mostrar para vocês como é que ficou. E vocês depois de baixarem o Microsoft Teams, o desktop de vocês, ele vai estar aqui, né? Aí vamos esperar abrir. Esses aqui são os grupos do qual eu faço parte, as equipes, né? E a equipe de vocês está aqui, segmentos sociais, participação e controle social. Vamos abrir aqui. Ó, essa aqui é a equipe, tá?
E é aqui que a gente vai fazer as atividades. Então vamos fazer o seguinte, ó. Gerenciar equipe. Quem que é o proprietário? Eu sou o proprietário porque eu sou o professor, né? E aí vocês são membros e convidados. Todos vocês estão cadastrados com e-mail da UFPR. Ó. Gabriele, UFPR, Yaroslau, UFPR, Rebeca, UFPR e Daiane Cristina, UFPR. Então todos vocês, tá, vão acessar sempre pelo e-mail do UFPR. É pelo e-mail do UFPR que vocês vão receber os avisos, tá bom? Das atividades. Então vamos lá. Geral. Aqui no geral nós temos as atividades ou os elementos que são postados, né? Então vamos supor que a gente vai fazer alguma atividade. Aqui provavelmente vai estar aparecendo ela então, né? Vamos aqui, por exemplo, ó, vamos pelo início então. O Robson de Oliveira, né, adicionou hoje de manhã a Daiane, a Gabriele, a Rebeca e o Yaroslau para a realização, né, dessa equipe, né? E aqui nós temos em cima algumas abas que vocês têm acesso, tá? Primeiro vamos na aba Arquivos. Aqui em Arquivos, o que vai aparecer para vocês? Tem o material de aula. Vamos entrar para ver o que tem aqui já. O material de aula, ele já tem o plano de ensino. Sabe aquele arquivo do Word que eu apresentei para vocês, que eu expliquei tudo? Então, já está aqui. É só vocês entrarem e irem aqui na aba Arquivos. Então está aqui. Textos em PDF da disciplina. Aqui os textos em PDF que nós temos são os que eu já tinha o PDF, né? Então eu já tinha o do fascismo eterno, já tinha o do racismo estrutural, faltam os outros. Os outros eu vou estar fazendo PDF essa semana, antes da quarta-feira, porque eu tive que agendar um horário na UFPR para ir lá digitalizar o material direto dos meus livros, né? Então eu vou estar postando eles aqui. Tá? Então aqui estão os materiais, né? Aí voltando, vamos subir. E aqui apresentações em PowerPoint. Então, ó, lembraram que eu falei? Lembra que eu falei que cada texto, cada temática vai ter uma apresentação em PowerPoint explicando o que é, como se fosse uma aula expositiva, só que gravada? Então, vai estar aqui. Tá? Vai ser disponibilizado o vídeo ao vivo, né? Mas o PowerPoint vai estar aqui para vocês. Então é só vir aqui e acessar. Mas daí vai ser disponibilizado gradativamente ao longo da disciplina. Tá? Então aqui a gente tem um material de aula, certo? Aqui nós temos anotações de classe. Isso aqui eu não sei como que a gente vai utilizar ou de que maneira, porque eu não precisei ainda, né? Mas assim, quando a gente fizer a atividade síncrona, por exemplo, eu posso configurar um bloco de anotações, né, para ir anotando as coisas aqui, como se fosse uma lousa, um quadro. Mas enfim, isso não é a questão central agora. E aqui a gente vai agora para tarefas. Todas as atividades da disciplina vão aparecer aqui no tarefas, né? Por enquanto a gente tem uma única, né, que é um rascunho, que é a apresentação dos discentes da disciplina. Então, assim, por que é rascunho? Porque eu só vou postar ela no dia 17. Aliás, dia 16? Desculpa, vamos ver aqui. Não, gente, dia 15. É dia 15? Agora fiquei confuso. Dia 15, eu vou postar ela dia 15, que é quando a atividade começa. Mas aí, o que acontece, né? Eu já estou com ela aqui, né, com o rascunho, né, com a proposta, né? Aqui está o título dela, a apresentação dos discentes da disciplina, né, que é o título da atividade, que é onde vai computar a presença de vocês. Saudações, caros discentes, nessa atividade vocês realizarão a apresentação de vocês, a apresentação de vocês, deixa eu ver isso aqui depois. Basta postar o nome, fase que está matriculado, disciplinas que está cursando no período especial e qual tem sido o impacto da pandemia na organização de sua vida cotidiana. Essa apresentação é necessária conforme o parágrafo único do artigo 23 e é como vocês vão computar a presença. Os discentes que não realizarem o acesso no período de 3 dias após o início das atividades não terão sua matrícula computada, ou seja, vocês precisam realizar a apresentação até o dia 18 de julho. Então, aqui, atividade 1, apresentação, o que acontece? Vocês vão ter o arquivo, né? Vocês não vão ter que escrever nada direto no computador.
vocês vão sempre fazer o seguinte, eu sempre vou disponibilizar o modelo da atividade, né? Esse modelo da atividade já está em Word. Vou aqui até abrir para vocês verem. Ó. Já está em Word. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar no computador de vocês, vocês vão preencher e depois vocês vão postar ela lá. Ó, por exemplo, Programa de Aprendizado 2020, né? Módulo 1, Robson, discente, colocar o nome de vocês, data da postagem, 15 de julho, data da entrega, 18 de julho. E aí vocês vão responder, vão salvar no computador de vocês e vão postar, né? Vão colocar como se fosse um anexo de e-mail, tá? Isso tudo vai aparecer para vocês quando a atividade for disponibilizada, tá? Mas sucintamente é isso, ó. Eu explico o que é para fazer, né? O arquivo do Word vai estar aqui, então vocês vão baixar ele no computador, vão responder, vão salvar com o nome de vocês e vão postar de volta para mim. E aí aqui eu coloco aqui data de conclusão, ou seja, 18 de julho, né, de 2020 até meia-noite. Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, e aqui são os critérios de avaliação, que vai tudo isso aparecer para vocês. Ó. O discente se apresentou por meio do nome, fase da qual faz parte no curso, disciplinas que está matriculado e o impacto da pandemia em seu cotidiano. Então, por exemplo, o discente apresentou todos os itens solicitados, então é excelente. O discente deixou de apresentar um dos itens solicitados. Bom, o discente apresentou menos que 2 itens selecionados. Razoável. E o discente não realizou a tarefa, não tem presença. Perde presença e não tem nota. Tá? Toda atividade ela vai ter critérios de avaliação, para vocês saberem o que eu quero que vocês façam, resumindo. Isso tudo vai aparecer aqui, tá? Mas ela ainda está provisória, porque eu posso realizar alterações. Talvez eu tenha que fazer ajustes aqui no texto, melhorar, deixar mais claro, enfim. Mas é só para vocês entenderem que as tarefas elas vão estar aqui, tá bom? Então, esse aqui é o geral, tá? As postagens elas vão estar aqui nesse, né? Os arquivos vão aparecer aqui, né? O material de aula no caso, e aí a apresentação em PowerPoint, texto em PDF, a ementa e mais coisas que possam aparecer. As tarefas vocês vão realizar aqui, né? Dentro do prazo sempre, vocês vão postar, tá bom? E aí as notas vão ser colocadas aqui, mas daí isso a gente vê mais pra frente, né? Não é uma preocupação agora, tá? No canal geral, pessoal, também vai aparecer os vídeos, né? Então vamos supor aqui, né? O vídeo do primeiro módulo, em que eu explico sobre racismo, sobre biopolítica e necropolítica. Eu posto o vídeo aqui, o link, aliás, que vai levar vocês para o Facebook, para o YouTube. Quando a gente faz um encontro síncrono, quando nós nos reunimos, esse vídeo ele é gravado direto do Microsoft Teams, e aí vocês precisam acessar ele pela plataforma. Então, por exemplo, quando a gente marca um encontro ao vivo, pelo Microsoft Teams, vocês vão ter que acessar depois, quem não puder assistir ou quem quiser reassistir, por aqui, tá bom? Então, o YouTube é para as apresentações do PowerPoint com exposição, e aqui o Microsoft Teams, os vídeos vão estar disponíveis quando a gente faz um encontro síncrono, pela plataforma mesmo, tá? Eu acho que é isso. Né? O que eu recomendo a vocês, né? Pela minha experiência usando o Teams em outros espaços? Baixem a plataforma, tá? Se familiarizem com ela, entendam que a plataforma ela não é uma sala de vídeos, ela é muito mais do que isso, como eu mostrei aqui para vocês, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer aqui nela, tá? Eu vou sempre estar postando as coisas, né, de forma muito organizada nos dias em que é previsto, né, e eu peço para que vocês tentem se organizar também a partir desses cronogramas. E aí as dificuldades que vocês tenham, escrevam, que a gente vai conversando, tá? Esse é o primeiro vídeo, eu fiz ele sem edição, tá? Que era mais para uma explicação. Eu espero que vocês possam ler ele, tá? Que tenha ficado claro. E aí a atividade, a apresentação, ela vai estar disponível assim que vocês tiverem postado ou acessado esse vídeo, né, no YouTube, para que vocês possam responder e isso já possa ser computado como presença, tá? E aí, lembrando que na próxima semana eu vou disponibilizar um vídeo no YouTube com a explicação do que é biopolítica e do que é necropolítica, e a atividade de vocês semana que vem, né, é fazer essas duas questões, ok? Enfim, é isso, gente. Obrigado.
e vamos conversando. Ó, vai dar 45 minutos, até que foi bom, né? É. Será que alguém vai assistir até o final? Vamos esperar dar 45. Ah, que emoção. Já vai dar 45, gente. Só mais um pouquinho. Ai, gente, não. Chega, tá bom, né? Fechou.